eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quarto ano do Colégio Emaús. Olá, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Tenham passado um fim de semana aí com a família, assistindo filme, fazendo as atividades que eu deixei aqui para vocês. E nós iniciamos a nossa aula hoje, nossa videoaula, fazendo a correção das atividades. Vocês se lembram que eu pedi para não deixar de fazer? Porque aí agora é a hora de sanar a dúvida de vocês. Ver o que vocês não conseguiram fazer e é a hora de corrigir. Combinado? Primeiro aí, olha, depois de ler o texto, que era uma lenda, né? Releia. Noite escura como breu. O céu sem vento e um frio de rachar. Explique o sentido das expressões grifadas. Explicar o que significa escura como um breu e um frio de rachar. Escura como um breu quer dizer que era muito escura e um frio de rachar muito frio. Quem é Boitatá? O monstro que tem olhos de fogo e corpo transparente de cobra. É uma lenda, né, gente? O que fez o Boitatá acordar? O aguaceiro que entrou na toca do monstro. Aí, lá na próxima página, número 4. Por que ele rouba Por que adia quando o Boitatá está solto nos campos? Por que não adia? Porque ele rouba a luz do sol para iluminar seus olhos flamejantes. Como se sentem todos sem a luz do sol? Já pensou, gente, se houvesse só escuridão? Todos estão tristes na noite sem brisa, esperando a luz do sol voltar. O que significa a volta da luz? Significa que o Boitatá foi dormir, porque quando ele acorda, ele rouba a luz do sol. Quando ele dorme, a luz do sol volta. Na lenda, né? De acordo com o texto, o que deve fazer a pessoa que encontra esse monstro? Ficar parada, muito quieta, de olhos fechados, apertados e sem respirar até ele ir embora. Se a pessoa estiver a pé. Se ela estiver a cavalo, ela deve desenrodilhar o laço, fazer uma armada grande, atirá-la em cima e galopar, trazendo o laço arrastado com o Boitatá acompanhado. Quer dizer, se ela estiver a cavalo, ela tem a obrigação de capturar o Boitatá. Se ela estiver a pé, ela tem que ficar quietinha até sem respirar. Copia a conclusão a que se chega no final da história. Que campeiro viajante precavido reúne seu gado e vai para longe da mira do Boitatá. Quer dizer, foge desse bicho, desse monstro. Significado de campeiro. Era o caso de buscar no dicionário, se vocês não soubessem. É trabalhador do campo. Vamos para a próxima? Aí tem uma cruzadinha, né? Mas antes da cruzadinha, estava pedindo para vocês pesquisarem e recontarem uma lenda do folclore brasileiro e ilustrar. Aí eu pedi para vocês fazerem no caderno. Gente, eu não deixei a lenda aqui, não. Por quê? São várias as lendas. Tem a lenda da Vitória Régia, tem a lenda do Saci Pererê, tem a lenda do lobisomem também, tem a lenda da Iara, tem a lenda do Guaraná, tem a lenda da mandioca. Então, o nosso folclore ele é rico em textos, em tradições, em trava-línguas, em parlendas, em costumes, né? Então, ele é muito rico. Então, são inúmeras possibilidades de lendas, inúmeros textos, né? Que são lendas do folclore brasileiro. Aí ficou a critério de cada um escolher e fazer o reconto delas. Mas quando nós retornarmos, eu irei ver o que vocês fizeram. Combinado? Não deixem de fazer, tá bom? É para vocês mesmo. O aprendizado é de vocês. Então, gente, na cruzadinha aqui, olha, primeiro as palavras da horizontal. Horizontal, ó. Boi-bumbá, saci, curupira e ara. Depois as palavras da vertical. Folclore, Cuca tá aqui, ó. Aqui tá lobisomem e aqui tá o Boitatá. Aqui, ó, Iara é uma lenda também. Saci, curupira também é lenda. Boi-bumbá também. Então, assim, são várias as lendas que vocês poderiam ter feito o reconto delas. Lá na página 72.
Circule os verbos que estão no infinitivo. Lembrando que na nossa videoaula anterior, nós falamos sobre verbo no infinitivo. Nós falamos que esses verbos, eles são na forma natural deles. E que a gente não encontra no dicionário um verbo flexionado, ou seja, um verbo conjugado, no passado, no presente ou no futuro. Passado, que é o pretérito, né? Então, aqui nesse trecho do texto tem, olha, quando alguém topa com ele, só tem dois meios de se, olha aqui, livrar, está no infinitivo, ficar, respirar, ir e desenrodilhar. Todos terminados, a maioria em ar e um terminado em ir, tá bom? Fizeram direitinho? Vamos passar para a próxima. Aqui tem o verbo flexionado na primeira coluna, pediu para colocá-lo no infinitivo e marcar um X a qual conjugação cada um deles pertence. Aconteceu é o verbo acontecer, da segunda conjugação, porque termina com ER. Ouvia, ouvir, da terceira conjugação, porque termina com IR. Lembro e rouba é lembrar e roubar, da primeira conjugação, ambos, porque terminam em AR. Aparecer, aparece, aparecer, segunda conjugação, terminado em ER. Vai é o verbo ir. Reúne, reunir. Ambos terminados em ir, ambos da terceira conjugação. Voltou, verbo voltar, terminado em AR, primeira conjugação. Tiveram, verbo ter, terminado em ER, segunda conjugação. Agora pediu assim, olha, complete com as frases flexionando os verbos dos parênteses. Então, vocês teriam que colocar esse verbo aqui na primeira pessoa do singular, o outro na terceira do plural, o outro na primeira do plural e o último também na primeira do plural. Eu não, medo do boitatá, verbo ter, eu não tenho. Os animais ansiosos à volta da luz do sol, esperam, que é o verbo esperar, ó. Nós ouvimos muitas histórias do nosso folclore, o verbo ouvir na primeira do plural. O boitatá protege as matas, proteger na primeira pessoa do plural. Conseguiram fazer? Caso tenha errado, é hora de corrigir. Combinado? Na próxima página, tá assim, olha, hora de ortografia. Circule as palavras que têm as duas vogais juntas. Lembrando, gente, que na nossa aula anterior, eu expliquei o caso das duas vogais na mesma sílaba, duas vogais em sílabas separadas e três vogais na mesma sílaba. E o nome que esses encontros recebem. Vocês se lembram? Então, olha aqui. Aqui pediu para a gente circular as vogais juntas, né? Vai, uai, eu, não, boi, peixe, vai e seu. Agora, eu circulei uma aqui. Será que eu acertei? Eu fiz de propósito para ver se vocês estão prestando atenção. Olha aqui. Eu coloquei essa aqui amarela também, ó. Clareando. Essas vogais estão juntas? Vamos separar lá em cima para a gente ver? Clareando. Essas vogais não estão juntas. Então, essa palavra aqui, clareando, não é para circular. Essa aqui, ó, essas vogais juntas formaram um ditongo, que nós vimos. Essas vogais separadas, essa vogal separada não é ditongo. Então, essa aqui, ó, foi uma palavra intrusa que eu deixei aqui para ver a atenção de vocês. Fiquem atentos, combinado? Aí, gente, circule os encontros vocálicos das palavras e separe-as em sílabas. Eu já fiz a correção separando em sílabas e deixando o encontro vocálico amarelinho para melhor visualização de vocês, combinado? Ficou herói, né? Que olha, duas vogais juntas, enxaguou, três. Agora aqui, do e do. Tem um acento no i, então ele é separado, tá? Teatro também é separado, as vogais, moeda, noite são juntas, na mesma sílaba, mesmo caso de saudável. Vamos observar doído e doido.
Aqui as vogais são separadas e aqui as vogais são juntas. Duas palavras muito parecidas, escritas igual, o que diferencia elas é o acento, tá? Diferencia muito. Uruguai, 3 vogais na mesma sílaba. Manteiga, 2 vogais na mesma sílaba. Ouro, 2 vogais na mesma sílaba. Joelho, 2 vogais em sílabas separadas. Aí pediu para a gente agrupá-las, né? Essas que a gente separou em sílabas. As que forem com vogais na mesma sílaba, vai ficar na coluna do ditongo. Com 3 na mesma, na coluna do tritongo. E com 2 vogais em sílabas separadas, vai ficar na coluna dos hiatos. Herói, saudável, doido, sem acento, manteiga e ouro são ditongos. Enxaguou e Paraguai são tritongos, 3 vogais. Agora, olha aqui. Eu falei para vocês observarem, doido e aqui, olha, doído. O doído é a vogal separada, é hiato. O mesmo caso de teatro, moeda e joelho. Espero que vocês tenham observado aí como que um acento faz a diferença. Vamos para a próxima? Pediu para a gente escrever outras palavras que tenham ditongo e hiato. Seria uma resposta pessoal, mas eu deixei aqui algumas, né? Eu não sei qual você escreveu, mas se o ditongo tiver 2 vogais na mesma sílaba, certinho, e o hiato, 2 vogais em sílabas separadas. Olha os exemplos que eu dei. Carrosséis, pauta, voo, leite, achou e dinheiro. Olha o hiato. Saúva, caído, saída, Bahia, bainha, Bahia é o nome de um estado e bainha é a banha de roupa, tá, gente? E rua. Então, por hoje nós terminamos a nossa correção e nós vamos iniciar o nosso próximo conteúdo, que são os pronomes. O que são pronomes? Olha aqui, né? Nome. Pronomes são as palavras, uma classe gramatical, que ela pode vir acompanhando ou substituindo um nome. Que nome é esse? O substantivo. Olha aqui, substitui ou determina o substantivo. Existem vários tipos de pronomes. Os pessoais, são os pronomes pessoais retos, oblíquos e os de tratamento, e os possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Hoje nós vamos nos ater em pessoais e possessivos. Vamos ver? Pronomes pessoais. Eles indicam as pessoas gramaticais, também chamadas do discurso. Olha aqui, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eles podem pertencer ao caso reto ou ao caso oblíquo. Nós vamos ver aqui. Para cada pronome reto, há um correspondente no caso oblíquo. Veja a explicação. Eu, olha aqui, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, são os pronomes retos, tá? Essa primeira coluna aqui é pronomes pessoais retos. Esses outros aqui, ó, me, mim, comigo, são os pronomes pessoais oblíquos. Te, ti, contigo. Se, o, a, lhe, se, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Se, os, as, lhes, se, contigo. A gente vai observar melhor, memorizar melhor esses pronomes pessoais oblíquos na atividade. Fazendo atividade, a gente memoriza e sabe o emprego deles. Vamos lá. E os de tratamento? Acho que a palavra aqui, tratamento, então é uma forma de que você vai tratar. Então, eu chamo as crianças de vocês. É um pronome de tratamento, né? As pessoas mais idosas a gente chama de senhor, senhora, em respeito, né? Tem pronomes para a gente cumprimentar as autoridades, Vossa Excelência, Vossa Majestade, para os reis, rainhas, né? E tem outros também. Olha aqui. Os pronomes de tratamento indicam uma forma indireta de nos dirigirmos aos interlocutores,
aos parceiros da comunicação. Eles são divididos em grau de formalidade, portanto, para cada contexto, há um pronome de tratamento a ser utilizado. Embora indiquem interlocução, indiquem a conversa, o que indicaria o uso da segunda pessoa do discurso, tu. Tem estados aí do nosso Brasil que não fala você vai, não, é tu vai. Mas aí é regionalismo, tá? Com os pronomes de tratamento, os verbos devem ser usados na terceira pessoa. Veja exemplo. Vossa Excelência está atrasada para a sessão. É ministra, ministro, deputados, né? Vossa Alteza está muito elegante. Princesa, príncipe. O senhor já sabe quando chegará o ofício? Pessoas mais velhas ou a quem se deve respeito. Você não aprende mesmo. Tratamento formal. Você, eu, né? Vamos para o próximo. Agora, o possessivo. Olha aqui, gente, a palavra está falando, ele indica posse. Então, o pronome possessivo estabelece a ideia de posse, como eu estou falando aqui, entre as três pessoas do discurso. Olha, primeira, eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles, são os pronomes pessoais retos. Agora, olha os pronomes que indicam posse, que são chamados, classificados como possessivos. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. No decorrer do tempo, gente, fazendo atividade, a gente retomando aqui também conteúdos, vocês vão memorizar melhor. O importante é saber o que é o pronome, né? E nós vamos empregá-lo segundo a necessidade do dia a dia. O de tratamento, dependendo da pessoa que a gente for conversar, né? Os pronomes pessoais retos são os mais usados. Os oblíquos, nós vamos ver também que eles substituem os nomes, os retos também. E na aplicação deles é que há uma melhor memorização. Olha aqui, troque o termo em destaque por pronomes oblíquos, como nos modelos abaixo. Primeira frase, vou convidar meu irmão. Então, no lugar do meu irmão, eu substituí pelo pronome oblíquo lo. Vou convidá-lo. Essa frase vocês já viram muito por aí. Então, aqui é um caso de pronome oblíquo, que a gente vê na prática. Prepararam a ceia. Prepararam na. Lo e na, pronomes oblíquos. Preciso chamar os adultos. Preciso chamá-los. Substituir os adultos por los. Vou entregar o bilhete. Substituir o bilhete por lo. Vou entregá-lo. Preciso ver as panelas. Preciso vê-las. As panelas foi substituído pelo pronome oblíquo las. Necessito copiar a lição. Necessito copiá-la. Pegaram a flor. Pegaram-na. Vamos ver mais um pouquinho? Reescreva as frases trocando o nome destacado por pronomes. Os pássaros voam. Qual que é o nome aqui? Pássaros, né, gente? Substantivo. Nós trocamos os pássaros por eles. Eles voam. O cacique era o líder. Ele era o líder. No lugar de o cacique ficou ele. As flores murcharam. Elas murcharam. No lugar de as flores, nós trocamos pelo pronome pessoal reto, elas. Vitória amava o sol. Vamos substituir Vitória pelo pronome pessoal reto, ela. Vitória amava o sol, ela amava o sol. As crianças correm. As crianças foi substituído por elas. Elas correm. João não estudou. Vamos trocar o João aqui por ele não estudou. Mas o João estudou. Vamos ler mais um pouquinho. A rosa floresceu. Vamos trocar a rosa por ela. Pronome pessoal ela, tá? Substituímos aqui a rosa por ela. Pedro e Marcos são primos. Nós vamos substituir os substantivos Pedro e Marcos por eles.
O menino chorou muito. Nós vamos substituir o menino pelo pronome pessoal reto, ele. Os curumins nadaram. Vamos substituir os curumins por eles. Não é mais fácil na prática, na hora que a gente vai fazer a atividade? Nós vamos fazer muito, tá? E vocês também voltem o vídeo aqui quantas vezes for necessário. Agora está pedindo para a gente completar com pronome pessoal reto, que é eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Vamos ver como é que fica? Admiro a Serra do Mar. Quem admiro? Eu. Certinha lá. Admiras a Serra do Mar. Tu. Admira a Serra do Mar. Ele ou ela também, tá? Admira a Serra do Mar. Ela, ó. Ele e ela. Admiramos a Serra do Mar. Nós. Admirais a Serra do Mar. Vós. E admiram a Serra do Mar eles ou elas, tá? Vamos para a próxima? Também para completar com o pronome pessoal reto. Ele lê a carta. Nós lemos a carta. Vós ledes a carta. Eles leem a carta. Eu leio a carta. Tu lês a carta. Ela ou ele lê a carta. E elas leem a carta. Então, olha, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Não é difícil, gente. Fazendo atividade é muito mais fácil. Há uma maior compreensão. Nós vamos retomar aqui, como eu sempre faço. Então, gente, nossa videoaula hoje termina por aqui, deixando para vocês algumas páginas do livro de português ainda, combinado? São conteúdos que nós já estudamos, então eu antecipei aqui um pouco para vocês conseguirem fazer a atividade direitinho. São as páginas 75, 76, 77, 78, 79 e 80, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. Aí, ó, lição de casa. Lembre-se, um abraço apertado para cada um de vocês. Até a nossa próxima aula. Lembre-se, juntos no caminho certo.